Ohayou, amadas! Bom dia, Japão! Boa noite, Brasil! Como vocês estão se sentindo hoje? É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez ao vivo com vocês e hoje nós vamos falar sobre identidade. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você tem sido você mesma? Respondam aí para mim. É muito difícil essa pergunta, né? Porque se a gente responde no automático, a gente acredita que sim, né? Que nós estamos sendo nós mesmas, enfim. É uma pergunta, assim, que a gente precisa se conectar, né, com o nosso coração, a gente precisa verdadeiramente sentir se nós estamos sendo nós mesmas. Porque o que acontece a longo prazo é que, na verdade, nós nascemos puramente essência, né? Se vocês que são mães, vocês olham o bebezinho de vocês, eles são pura essência, né? Depois, conforme eles vão crescendo, eles vão criando ali cascas, né? Que são a convivência com as pessoas, são as outras, né? A família, as outras pessoas que começam a colocar nesse bebê alguns ensinamentos, alguns decretos, alguns valores, que essa criança ela vai crescendo e vai formando aí algumas cascas defensivas, onde a gente começa aos pouquinhos se distanciar da nossa essência. Então hoje a nossa live ela vai ser exatamente sobre isso. Por que é tão importante nós vivermos de acordo com a nossa identidade, de quem realmente você é? Por que é tão importante você se conectar com a sua verdadeira essência? Porque a longo prazo isso cansa, né? Porque nós temos uma natureza interna. Eu tenho a minha, né? Não existe o certo, não existe o errado, mas nós temos uma natureza interna e que é muito sábia, né? É a nossa sabedoria interior. Então, conforme a gente vai crescendo e conforme a gente vai se distanciando, a nossa vida, né, emocionalmente vai se desgastando e a gente vai ficando cansada, né, cada vez sobrecarregada, porque o que a gente espera das pessoas é exatamente isso. A gente acaba criando cascas e tentando se apoiar nas outras pessoas e tentando encontrar no externo algumas lacunas que preencham o nosso coração. E assim a gente vai vivendo e a gente vai sobrevivendo, onde acabamos adoecendo muitas vezes, né? Então, por isso que esse tema ele é tão importante, sobre identidade, sobre a sua essência. Então, deixa eu dar as boas-vindas a todas vocês. Olá, Danila, Ropeso, Karen, Rodrigo, Fernanda, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live. Eu quero que vocês abram o coração de vocês, sempre essa é a recomendação, né? Que vocês abram o coração para que vocês recebam essa nova informação. E por que eu decidi, né? Por que eu coloquei esse tema aqui para vocês? Eu até compartilhei nos stories essa semana sobre uma paciente onde nós trabalhamos por alguns meses, né? A questão da identidade. Ela chegou para mim dizendo exatamente isso: eu me perdi, eu preciso me reencontrar, eu já não sei mais quem eu sou. E eu acredito que o fato de estar no Japão, o fato de você sair do Brasil, né, onde nós temos uma cultura, onde nós temos, né, toda uma regra. Olá, Ju, Siurle, olá, Cris, Mayumi, Norma, sejam bem-vindas, meninas. E aí a gente sai do Brasil, né, com tantas expectativas, com tantos sonhos, né, na nossa mala, achando que a gente vai com várias fantasias, com várias coisas na cabeça. Muitas vezes a gente vai muito jovem, né? No meu caso, eu fui para o Japão, eu era muito jovem, muito novinha, uma menina, né? Então eu não sabia nada da vida, né? Totalmente imatura. Então, quando a gente chega no Japão e a gente se depara com tantas coisas diferentes, com regras diferentes, né? Com uma cultura completamente, apesar de eu ser oriental, de ser japonesa, aqui no Brasil eu sou chamada, né, como japonesa. No Japão eu era chamada como brasileira. Então, assim,
essa diferença, essa dualidade é algo que a gente precisa se adequar a essa nova realidade, e é exatamente isso que acontece. A gente se assusta. Oi, Luan, Doces Sabores, Shizuo, sejam bem-vindos. E a gente tenta se adequar, né, a essa nova cultura. Tem a questão da língua, que é totalmente diferente, que a gente não sabe, e isso vai realmente... A gente, né, começa a pensar o que a gente precisa fazer para se adequar a essa nossa nova realidade. E aí você começa a encontrar os brasileiros, conhecer as pessoas, e quando a gente vai no Japão, pelo menos foi isso que eu senti, né? Chega no Japão, a gente conhece os brasileiros, então um é de São Paulo, outro é do Pará, outro é de Minas Gerais, outro é do Paraná. Então, assim, também são culturas diferentes, né? São pessoas que também tiveram uma vida completamente umas das outras. Então, isso começa a entrar em choque. Oi, Luan. Bueno. E aí, como que vocês estão, minha gente? Vocês vão escrevendo aqui pra mim se vocês sentem essa dificuldade, essa dualidade, como foi difícil para vocês se adequarem a essa cultura. E tudo isso vai mexendo com o nosso emocional, né? Com a nossa identidade. Quem eu sou? Né? Eu sou aquela pessoa que ficou lá no Brasil, que tinha um jeito de ser, de lidar com as coisas. Quando a gente chega no Japão, a gente vê que as coisas não funcionam do nosso jeito, que não é a mesma linguagem, que nós precisamos realmente, né, sermos flexíveis. Então, se você não tem uma flexibilidade, se você não tem uma resiliência trabalhada dentro de você, isso se torna mais difícil, essa convivência. Então, o que eu mais escuto, né, das pessoas que moram aí no Japão é o quanto é difícil confiar nas pessoas, o quanto é difícil criar vínculos, né, entre as pessoas, um vínculo realmente de confiança, porque é tudo, né, é uma mistura de culturas completamente diferente umas das outras. E aí você se vê, né, no meio de tudo isso, e aí você fica pensando, meu Deus, quem sou eu? E aí a gente vai tentando conviver com essas diferenças, né? E aí o que acontece? A gente acaba se fechando dentro de uma caixinha, e lá, se a gente não tomar cuidado, lá a gente fica, né? É onde a gente se esconde, é onde você acaba se sentindo mais seguro, é nesse lugar, né? Só que nesse lugar você não pode ser quem você é. Você não pode, né, utilizar da sua autenticidade, da sua espontaneidade, porque nem todo mundo consegue entender, né? Sim, realmente é complicado de criar laços, até mesmo com os brasileiros. A Juliana, para mim, essa questão foi tranquilo, porque eu queria muito, muito mesmo estar lá no Japão. E desde o princípio eu tentei aprender o idioma e criei muitos vínculos e amizades com os japoneses. Ah, que legal, Ju. Que legal. Eu também não tive, eu tive esse conflito logo que eu cheguei, né? Porque eu acho que eu tinha muitas expectativas, tanto que eu aqui no Brasil, até, né, falei que eu ia compartilhar um pouquinho com vocês da minha jornada. Eu, com 19 anos aqui no Brasil, eu tinha muitos amigos, né? Eu vivia com uma turma enorme de amigos, amizades assim desde a infância, né? Que a gente ia lá no Nihongaku, na escolinha japonesa. Eu tinha as minhas amigas que estudou comigo, né? Desde a primeira série até o ensino médio. Então, assim, eram laços muito fortes de amizade. Então, eu me dava bem com todo mundo, eu tinha muita facilidade de relacionamento. Até que quando eu cheguei no Japão, eu vi que as coisas não funcionavam dessa forma, que eu precisava tomar mais cuidado, que eu precisava construir novos laços de amizade. Então, é como se fosse um recomeço, né? Quando a gente sai do Brasil e vai para o Japão, nós precisamos recomeçar a nossa vida, né? Precisamos começar a construir novos laços, é uma nova experiência de trabalho, uma nova experiência de vida. Oi, Karina, Rafa, oi, Silvia, Amanda, sejam muito bem-vindas, né? E assim a gente vai vivendo e vai sobrevivendo. E aí,
eu, né, pelo menos aconteceu comigo, eu me assustei com essa diferença de realidade e eu acabei me fechando completamente, né? No Japão eu acabei me tornando uma pessoa muito quieta, muito reservada, apesar de gostar muito. Oi Karina, Ju. Apesar de gostar muito de conversar, né, de ouvir as pessoas, no Japão eu acabei me fechando e foi assim que eu fiquei ao longo dos meus 5, 6 anos que eu fiquei no Japão. Então, quando eu voltei, né, para o Brasil, também foi um novo recomeço, porque eu já não sabia mais quem eu era, né? Por isso a importância desse tema, porque quando eu cheguei aqui, eu não sabia mais, eu me lembrava de quem eu era, né? Eu era uma pessoa espontânea, autêntica, uma pessoa que falava, que conversava, que fazia amizade com facilidade. E quando eu cheguei, eu não sabia mais me comunicar, eu não falava mais, eu era muito quieta, muito fechada, né? Então eu tive muita dificuldade, porque daí eu voltei para estudar, e aí na faculdade, aquela, né, todo mundo jovem, o pessoal aqui no Brasil, eles têm muita, né, energia, e eu estranhava, né? Eu parecia que eu era um peixe fora d'água, era isso que eu sentia quando eu voltei. Então, eu precisei fazer esse mergulho no autoconhecimento para tentar resgatar quem eu era. Então, assim, esse processo de autoconhecimento é algo que demora, né? É algo que é longo, que não é da noite para o dia que a gente vai se conhecer, que a gente vai entender, que a gente vai se reencontrar. É algo demorado. Nossa, eu era tão espontânea com os japoneses, muito diferente do que eu era no Brasil. Com você aconteceu o contrário, né? Você era uma pessoa mais fechada, então aqui no Brasil. Lá no Japão você pôde ser, de repente, mais espontânea. E aí vem a pergunta, né? Quem realmente você é? Né? Será que você é aquela pessoa contida, quietinha, reservada? Ou será que você é essa pessoa comunicativa? Né? É exatamente isso que eu quero trazer para vocês. A importância de vocês redescobrirem quem vocês eram, né? Porque a gente se perde. É natural que a gente faça esse movimento, porque a gente tenta se adequar, né? Se adequar àquele grupo de amigos, a gente tenta se adequar àquele grupo da família. Por isso me sentia tão bem entre eles e criei tantos vínculos, muito mais do que com os brasileiros. Olha só, né? E por que a gente às vezes precisa ir para tão longe para você mostrar quem você é? Isso é algo a se refletir, né? Que nem a Juliana tá falando aqui, ó. Que aqui no Brasil ela era quietinha, ela era reservada, ela era uma pessoa fechada. Chegou no Japão, ela conseguiu criar laços facilmente com as pessoas, né? Então, o que acontecia aqui no Brasil que fazia com que ela se fechasse? E o que aconteceu no Japão, né? Por que ela teve que se distanciar para ela poder se mostrar, né? Se apresentar, ter mais liberdade de ser quem realmente ela é, né? Olha só que reflexão importante. Luan escreveu: eu falava muito no Brasil, falo bastante aqui também, mas muitas das vezes os japoneses são mais difíceis de criar laços, né? Acredito que seja pela cultura. Eu procuro estudar Nihongo para facilitar os vínculos e também achar claro, né, um serviço melhor. É verdade. E eu admiro muito as pessoas assim, os brasileiros que vão para o Japão e se empenham em se adequar, né, em realmente se aperfeiçoar na língua japonesa. Eu mesma, outro arrependimento meu. Você vê como que a nossa imaturidade, né, faz a gente repensar. Quando eu tinha, né, 19 anos, eu fui para o Japão, eu nem passava pela minha cabeça em aprender japonês, porque, sabe, negação? Eu nego, né, eu não quero, é um lugar que eu não quero ficar, então eu nem quero me aprofundar para não ter um reforço para eu ficar, né, de tanto que eu queria voltar para o Brasil. Eu tinha muito, né, essa clareza na minha mente, então nem o japonês eu quis aprender, mas eu me arrependo, isso é algo que eu me arrependo. Oi Joyce, bom dia Japão, para todos o pessoal que está aí do Japão, né? Então, essa questão, né, de quando eu vou falar para vocês o seguinte: quando a gente é criança,
tudo que você viveu, tudo que você viu, tudo que você ouviu, ele repercute na sua vida hoje. Sabiam? Não sabiam? Então agora vocês estão sabendo. É isso mesmo. Tudo que você viu, né? Tudo que você viu, tudo que você ouviu, repercute as coisas que acontecem na tua vida hoje. E quando você era criança, olá, bela moça. Quando a gente é criança, por exemplo, você teve uma família, um pai, né, que agia de forma desrespeitosa com você. Um exemplo, né? Um pai mais opressor, né, mais rígido. E ele agia com você de forma mais rígida, mais desrespeitosa. Então, o que a criança entende? Hoje, na vida adulta, nós entendemos. Ele fez o melhor dele, ele estava tentando educar, né? Eu acho que cada um tem a sua forma de educar. Mas, quando nós somos crianças e nós recebemos esse tipo de educação, o que acontece? A gente entende que nós então precisamos mudar. Né, que nós não estamos sendo uma criança legal e que nós não estamos sendo uma criança boa o suficiente para receber o amor desse pai, o olhar desse pai. Então é aí que a gente começa a criar as nossas cascas, né? Que a gente começa a entender que talvez a gente precise mudar. E aí é nessa que a gente começa a pensar assim, então eu tenho que ser diferente para poder agradar mais o meu pai, para poder receber o amor, o afeto, a atenção, porque todos nós temos as nossas necessidades emocionais. Quais são as necessidades emocionais que todo ser humano tem? A necessidade de atenção, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de ser amado, a necessidade de sermos aceitos, né? Então, assim, são necessidades emocionais se caso, né, essas necessidades não são supridas na nossa infância, quando a gente cresce, quando a gente torna adulto, nós continuamos com essa necessidade. Só que a gente fica buscando suprir esses vazios, essas lacunas emocionais a partir de algo externo, a partir de pessoas, né? A gente não fica pensando assim, quando eu encontrar um relacionamento, né, um homem perfeito, ou uma esposa ideal, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir acolhido. Quando eu conseguir encontrar um emprego, né, que me pague bem, um emprego onde tem um chefe, né, um chefe compreensivo, aí sim eu vou me sentir bem, eu vou me sentir amparado. Quando eu conseguir comprar tal coisa, né? E aí a gente fica esperando do externo para que esse externo preencha os nossos vazios emocionais. E aí, conforme a gente fica esperando esse preenchimento, a gente vai se distanciando de quem nós somos, porque daí o nosso olhar ele fica voltado para fora, né? Não fica voltado para dentro. E quando a gente fica olhando para fora, a gente não sabe quem realmente nós somos, né? O que acontece quando a gente olha para fora? Existe muita comparação. A Ju escreveu, pois é, Nádia, tudo que falamos ontem na nossa sessão, por isso que no Japão eu me sentia, né, tão bem, porque eu me sentia livre para ser eu, mas só com os japoneses, com os brasileiros eu continuava tímida. Olha só. Olá, Lúcia, Moda Feminina, Isana, Viviane, sejam bem-vindas, meninas. Hoje nós estamos falando da identidade, o quanto a gente precisa prestar atenção se você realmente está sendo você ou se você acabou tendo que, diante das situações da vida, você acabou precisando colocar uma máscara, né, uma máscara da alegria, uma máscara da felicidade, da força, justamente para você ser aceita pelas pessoas, né? Porque muitas vezes quando a gente coloca essa máscara, nós interpretamos, né, de forma errada que as pessoas nos aceitam. Não espero ganhar na loto, mas se ganhasse, com certeza ajudaria muito. Com certeza ajudaria. Mas não supriria o nosso vazio emocional, porque o dinheiro ele não supre, né? É só quando a gente, né, não existem pessoas ricas e milionárias que possuem depressão, por exemplo?
E falando em depressão, essa questão da identidade, quando você começa, sabe aquela pessoa que tem dificuldade para falar não, aquela pessoa que precisa o tempo todo estar agradando as pessoas, porque tem medo das pessoas não compreenderem, de interpretar mal. Essas pessoas, se não tomar cuidado, se não despertar a sua consciência, a longo prazo pode vir a desenvolver uma depressão. Suprir o nosso vazio emocional a não ser o nosso autoconhecimento. A gente só consegue suprir esses vazios emocionais, essas lacunas, quando a gente começa a se autoconhecer. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é quando você entra em contato com a sua essência. Você começa a voltar o teu olhar para si mesma. Isso é o autoconhecimento, né? Não é a gente ficar olhando para o vizinho, olhando a vida das outras pessoas, você se comparando, nossa, eu deveria ser assim, eu deveria ser assado, eu sou uma pessoa X, Y, Z, né, que eu não consigo, eu não tenho capacidade. Na verdade, você precisa entrar em contato com a tua essência para depois você ter a consciência se você consegue ou se você não consegue. Normalmente a gente não tem noção do nosso potencial, a gente só começa a ter essa noção quando a gente começa a realizar, quando a gente começa a entrar em contato com os nossos talentos, com as nossas habilidades, com os nossos potenciais, né? E a gente só consegue entrar em contato com esse potencial quando a gente olha para nós, quando a gente olha para dentro. Porque quando a gente olha para fora e se compara, o que faz a gente pensar? Que a gente não é capaz, que a gente não consegue, que a gente nunca vai conseguir, né, aquilo que a outra pessoa consegue. E isso faz a gente se desanimar, faz a gente se distanciar, faz a gente se desconectar com o nosso coração. E tudo isso leva a um desânimo, a uma sobrecarga, a um cansaço emocional, a um esgotamento que você já não aguenta mais, sabe? Isso já aconteceu com vocês? Isso tem feito sentido para vocês? O que vocês acham? Eu tinha muita dificuldade de falar não e sempre fui muito prestativa na tentativa de ser aceita e benquista. Porque a gente se distancia, né? A gente chega uma hora que a gente pensa assim, nossa, quem eu sou? Né? Quem eu sou? E qual que é a diferença de essência e ego? Porque é isso que acaba acontecendo, na verdade, né? A gente acaba se tornando mais ego do que essência. Deixa eu falar para vocês a diferença entre ego e essência para vocês entenderem. O que é ego, né? Ego é como se fosse uma capa que a gente veste, né? E que tem a ver, está relacionado com os conceitos que a gente recebe da família, das tradições familiares, que mais? Dos comportamentos defensíveis, da sociedade, né? A gente vai seguindo um padrão comportamental. Só que nem sempre esse padrão comportamental faz sentido na sua vida. Quem aí ouviu frases, né, da mãe ou frases do pai e que você levou como verdade? Então, por exemplo, né, se você ouviu desde criança ou sempre ouviu a sua mãe falando assim, olha, depois que você tiver filho, acabou, né? Acabou, sua vida acabou. E aí você fica com aquilo internalizado. De tanto que você ouviu, né, essa frase, você entende e você leva isso como uma verdade. E aí quando você se torna mãe, automaticamente você pensa e você sente que a vida acabou, que agora, né, você só é mãe, você acaba se esquecendo, se deixando completamente de lado. E são essas mães que eu atendo, né? Essas mães que acabaram se esquecendo da mulher que era, sabe? Antes da maternidade, dos potenciais que tinham, das habilidades, dos sonhos. Muitas pessoas esquecem até dos sonhos que tinham, né? Olha só como se distanciou da própria identidade. Tem a questão do ego e alter ego também. E também influencia. Tudo isso são coisas, né, da psicologia
que talvez ficaria mais complicado explicar para vocês. Por isso que eu trouxe a diferença entre ego e essência. E o que é a essência, para vocês entenderem a diferença, né? A essência, ela é o que sentimos e as nossas emoções. Essa é a nossa essência. Então, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou paz, eu sou vida, eu sou harmonia, eu sou confiança, né? Olha para aquele bebê, para aquele bebezinho, quando você nasceu, você era pura essência, você era tudo isso, né? A gente vai criando aí cascas ao longo da vida que faz com que a gente comece a ter mais insegurança, a ter medo, a ter bloqueios, a ter ansiedade, não é? São as coisas que você começa a ouvir, são as crenças que você começa a internalizar dentro da sua mente que faz com que a gente comece a se bloquear. Tem as questões do complexo de Édipo que podem influenciar também, mas são tudo termos, né, Ju, mas da psicologia, sabe? É algo assim que, se eu explicar aqui, as pessoas vão falar, meu Deus, essa pessoa tá viajando. Mas existe, né? Tem tudo a ver. Quando a gente estuda psicologia, a gente entende que tudo, essa questão de ego, essa questão de complexo de Édipo, tem a ver com a nossa personalidade, com a forma com que a gente se comporta nos dias de hoje. Adoro as suas lives, Nádia. Obrigada. Eu fico muito feliz. Eu estou aqui justamente para agregar na sua vida, né? Através da minha experiência, através dos meus conhecimentos. E por que essa questão da identidade é tão importante? Porque a maioria dos pacientes, né, das pessoas com quem eu tenho contato e que acabam desenvolvendo algum transtorno psicológico, tem essa questão de se distanciar de quem realmente é. E aí, quanto mais você se distancia, mais você acaba desenvolvendo também a baixa autoestima, porque você começa a não acreditar mais em você, a se olhar, a ter um conceito muito ruim de você. E aí, quando a gente faz esse movimento, né, inverso, quando você começa a se disponibilizar em olhar quem realmente você é, aí você começa a entrar em contato com aquele amor, sabe? Com a compaixão, com a paz que existe dentro de você, com a sua natureza interna, com a tua sabedoria, porque todos nós temos a nossa sabedoria. Quantas vezes vocês ficaram em dúvida? Ai, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Faço isso ou faço aquilo, né? Ai, eu recebi uma proposta, não sei o que eu faço. Então, o que você precisa fazer? Anota isso, porque isso é importante. O que você precisa fazer quando você está em dúvida de qual caminho você deve seguir? Você vai se conectar com o seu coração. Então, você vai sentir, né? Na hora que você pensar a respeito daquela decisão, o teu coração, ele está em paz? Ele está tranquilo? Ou ele fica apertado? Toda vez que você pensa, né, nessa situação, o teu coração, ele fica apertado ou ele fica tranquilo, ele fica relaxado? É nisso que vocês precisam se apegar. É assim que você toma uma decisão e não colocando, né, esse poder nas mãos de outra pessoa, porque é mais ou menos isso que muitas pessoas fazem, né, diante da sua insegurança. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu faço, e o medo é tão grande que você não consegue fazer essa conexão. E aí você pergunta para mãe, você pergunta para pai, para amigo, para namorado, e você acaba tomando uma decisão de acordo com o que as pessoas estão falando para você. E muitas vezes, o que acaba acontecendo? Dando errado, né? Por quê? Porque na verdade a outra pessoa não sabe o que se passa no seu coração. Quem sabe o que se passa no seu coração é somente você. Eu me distanciei do meu eu profissional e do meu eu estudante quando estive no Japão, mas me aproximei do meu eu mais simpática e amistoso com os japoneses. Talvez por isso a questão da dualidade. É isso mesmo. E é tão importante fazer esse reconhecimento, né? Eu acho que o primeiro passo, se alguém, né, vocês podem estar se perguntando aí, nossa, mas por onde eu começo? Né? Qual que é o primeiro passo
para começar a mudar essa questão. Eu estou me identificando, né? Talvez vocês estejam pensando isso. Eu estou me identificando com tudo isso que está sendo falado, mas por onde que eu devo começar, né? Como que eu faço esse movimento? É exatamente isso, né? Que a Juliana acabou de falar, de vocês começarem a reconhecer. Vocês estão se distanciando da sua identidade? Você está sendo você? Você não está sendo você? Você está usando uma máscara? Tentando, né? Fica o tempo todo tentando agradar as pessoas, não consegue falar não, se preocupa demais assim com o julgamento das pessoas. Quando você consegue fazer esse reconhecimento, olha, eu reconheço que eu realmente não estou sendo eu. Eu acabei me perdendo, eu acabei ficando, né, uma pessoa diferente, porque precisei me adequar, aconteceram muitas coisas na minha jornada que fez com que eu me tornasse essa pessoa insegura, né, que não confio em mim, não confio nas minhas decisões. E daí, se você não confia em você, qual que é a consequência? A consequência é de uma vida paralisada, né? Porque se não existe confiança em si, a gente não tem coragem de se arriscar a nada. A gente tem medo de dar um passo e errar, né? Como se nós fôssemos aquela criança reprimida, aquela criança que precisa obedecer os pais e que não pode cometer nenhum tipo de erro, porque se cometer um erro vai ser punida, né? E isso não existe, né, gente? Isso não existe. Hoje a gente precisa olhar para nós como pessoas adultas, como mulheres adultas, como homens adultos, que somos capazes de caminhar, né, com as nossas próprias pernas, né, que nós somos capazes de, tudo bem se a gente errar, tudo bem se a gente fracassar. Isso não quer dizer que eu sou pior, né, uma pessoa pior ou uma pessoa melhor por conta disso, mas que faz parte da vida, né, faz parte do desenvolvimento do ser humano ser assim, né, a gente errar, a gente aprender com os nossos erros. Sempre que você se depara com uma situação dolorosa, ao invés de você entender que você é vítima, você começa a refletir: o que será que essa situação está querendo me ensinar? O que a vida está querendo me mostrar? Será que eu preciso realmente tomar alguma decisão? Será que eu preciso realmente começar a mudar a minha postura? Eu reconheço que sempre tentei agradar o outro, mesmo desagradando a mim mesma. Eu sempre fui muito obediente, tinha medo dessa punição que você acabou de falar. Tá vendo? É isso, principalmente quando a gente tem pai ou mãe, né, que é muito rígido, que é muito bravo. Agora, depois do meu episódio, né? Quem aí tá se identificando com as coisas que eu estou falando? Tá fazendo sentido para vocês? É tão importante vocês começarem a reconhecer, a começar a olhar para vocês com outro olhar, né? A partir de quando você começa a fazer esse movimento, sabe, para dentro, e você começa a se conectar com aquilo que você tem de melhor, que é o seu amor, que é a tua bondade, que é a tua generosidade. Eu tenho certeza que existem tantas pessoas, né, que estão aqui comigo no ao vivo, como vocês que me assistem no gravado, que tem um coração generoso, que tem um coração abençoado, né, que tem uma vida abençoada, mas que apesar de ter uma vida abençoada, não se sente feliz, não se sente completo. Então você que sente esse vazio, né, essa lacuna emocional, é importante que você comece a observar, né, o que será que a vida está querendo te ensinar, está querendo te mostrar. O que a gente precisa fazer, né, para a gente se sentir, para a gente se aproximar da nossa identidade? A gente precisa começar a prestar atenção nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Essa, né, é a maior lição, é algo que eu quero muito que vocês levem para a vida de vocês. Precisamos prestar atenção naquilo que eu estou sentindo, né? Quantas vezes você já falou para você mesma: ai, gente, eu tô sentindo isso, mas eu não deveria estar sentindo isso, tá errado sentir isso, né? Aquela punição, aquela crítica, autocrítica. Então, não é assim que funciona. O ideal é que você observe o teu sentimento. Você tá com raiva?
Tá tudo bem, você tá com raiva, nesse momento você está com raiva, mas você vai tentar se acalmar, você vai se acolher, vai tentar compreender o que aconteceu, elaborar, né? E não fechar os olhos para aquilo que aconteceu ou negar a sua raiva. O que acontece se você negar? O que é negar? É tipo assim, é você tá com raiva e você finge que você não tá com raiva. Isso é negar. E quando a gente nega essa raiva, de novo a gente está se distanciando da nossa essência, nós estamos se distanciando da nossa identidade, porque essa não é você. Você é essa pessoa que está com raiva, né? Que sente dor, que é um ser humano. Agora, depois do meu episódio de depressão, eu conquistei essa liberdade de me permitir mudar de opinião e direção. E está tudo bem ser eu. E mudar de opinião e direção. E acho que foi isso que a vida quis me ensinar. É exatamente isso, né? É importante nós estarmos atentas, né? O que a vida está querendo nos ensinar. Porque quando a gente se distancia da nossa natureza interna, né? Que todo mundo tem essa natureza. Quando a gente se distancia dessa natureza, nós adoecemos, né? O nosso corpo começa a demonstrar através de sintomas, através de doenças, através de sensação de insatisfação, né? Você começa a ficar atento ao que o teu corpo está te dizendo, porque não é à toa que as coisas acontecem, não é à toa que surge algo na nossa vida, né? É porque nós estamos pensando, é porque nós estamos totalmente desconectadas, né? Estamos totalmente no piloto automático. A gente tem que se permitir sentir todos os tipos de sentimento, inclusive raiva, tristeza, mas acho importante usar a inteligência emocional para entender e controlar esses sentimentos. Olá, Cris! Exatamente isso. Só que como que a gente consegue desenvolver a nossa inteligência emocional? Como que a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, hein, minha gente? Escrevam aqui pra mim, o que vocês acham? Hoje, através do autoconhecimento. Muito bem, ótima aluna, viu? É através do autoconhecimento que a gente desenvolve a inteligência emocional. Porque quanto mais você se conhece, melhor você também entra em contato com os teus sentimentos e com as tuas emoções. Enquanto você não se depara, enquanto você não reconhece aquilo que você está sentindo, qualquer situação, né, uma situação conflituosa, vai fazer você se desequilibrar, vai fazer você se desestruturar. E aí que vem as palavras agressivas, aí que vem os rompimentos, né, de relações, de amizades, de casais, de pai e mãe, de mãe e filho, de pai e filho, né? Olha quantas relações que são rompidas por conta disso. Sensei, Hontoni arigatou gozaimasu. Ah, que linda. É isso mesmo, eu tô aqui para ensinar e eu espero de coração que desperte, né? Na verdade, o meu objetivo, o meu propósito aqui é fazer com que a tua cabeça faça assim, ó, expanda a tua consciência, né? Entenda que existe um caminho pra gente ter uma vida mais leve e feliz. Hoje mesmo eu soltei um reel sobre isso, né? Você deseja ter uma vida mais leve e feliz? É assim que a gente conquista, é parando, é diminuindo essa autocrítica, essa autopunição, é começando a reconhecer que nós também temos conquistas, que nós também somos capazes de fazer as coisas. Muitas vezes a gente se coloca num patamar muito elevado, né? Então a gente pensa assim, se eu não conquistar tal coisa, eu não sou nada, não presto pra nada, minha vida deu tudo errado. E não é, olha quantas pequenas conquistas que a gente vai adquirindo ao longo da vida, mas que a gente não reconhece essas pequenas conquistas, né? Acontece, se você está desatenta, se você não presta atenção, se você está no piloto automático, você nem vibra com essa conquista. Adoro a nossa sintonia, ampliar o olhar para ter uma vida mais leve e feliz, exatamente. Olá, docinhos da Pri. Seja bem-vinda.
E é isso, né, minha gente? O quanto é importante. Então, vocês precisam estar atenta. Quanto mais você sai do piloto... O que é piloto automático, né? Para quem não sabe. Piloto automático é quando você apenas sobrevive, sabe? Você só apaga incêndio. Você vai, você trabalha, você volta, paga as contas, e a vida vai acontecendo, aí acontece uma situação difícil, você vai lá, tenta resolver e depois volta para sua vida, para sua rotina, continua ali, né, na zona de conforto e não sai desse lugar. E aí quando vai despertar, quando vai perceber, já se passou 10 anos da vida e aí cai a ficha. A hora que cai a ficha, olá Rosila, entendeu? Aí depois que passa 10 anos, você acaba caindo a ficha. E quando cai a ficha, gente, é doloroso. Eu atendo algumas pessoas nessa situação. Que caiu a ficha, na hora que caiu a ficha, não deu conta. Porque o tempo passou, deixou de realizar tantas coisas na vida. Mas também a gente precisa ter a consciência de que existe o tempo certo para todas as coisas. O meu tempo não é o mesmo tempo que o seu, sabe? Por isso que não existe certo, não existe errado na questão do autoconhecimento. Não existe idade para você desenvolver o autoconhecimento. Por quê? Porque cada ser é único, cada pessoa tem um tempo para conseguir processar, cada pessoa tem um tempo onde você consegue ter essa disponibilidade. Tem pessoas que precisam levar muitos tombos para começar a acordar. Nossa, chega de errar, né? A vida tá querendo me mostrar faz tempo que eu preciso fazer alguma coisa na minha vida e eu só tô aqui, ó, protelando, achando que alguma coisa vai acontecer e nada acontece. Eu preciso fazer alguma coisa. E tem pessoas que erram uma vez, né? Eu já ouvi isso. Para mim basta um erro que eu já quero mudar, eu já faço a minha autoanálise, tento entender o que aconteceu, porque para mim um erro basta para eu crescer, para me desenvolver, para não querer passar por essa situação novamente. Então, existem vários tipos de pessoas, né? Por isso que a gente não tem como comparar. Como é que você vai comparar a sua vida com outra pessoa que teve uma história completamente diferente da sua? Entende? Não faz sentido. Ficar na zona de conforto é a pior escolha que alguém pode fazer. Mas cada um tem o seu tempo, né? E também tem o tempo de Deus, exatamente. A vida é um ciclo que se repete e repete até que você aprenda. Do contrário, vai continuar a levar vários tipos de tombos, né? Eu atendo também muitas pessoas que falam: mas por que eu não percebi isso antes? Por que eu não despertei antes, né? É tão mais fácil viver dessa maneira, é tão mais leve. Mas, gente, não tem explicação. Tem coisas na nossa vida que não tem resposta, sabe? Olá, Drica. Tem coisa que não tem resposta. E a gente vai ficar sem resposta, né? Ficar se martelando, se martirizando, né? Por conta disso, não é o caminho. O caminho é, bom, já que eu entendi, né, que esse caminho me traz mais leveza, então é para esse caminho que eu vou seguir. Entende? Então, para você se conectar com você mesma, é você fazendo esse movimento interno. É parar de ficar olhando tanto para fora e começar a entrar em contato com o seu coração, com aquilo que você tem de bom, com a tua essência. A tua essência qual é? É amor, é alegria, é compaixão, é confiança, é segurança, é harmonia, é felicidade, é paz, né? Essa é a tua essência, foi assim que você chegou ao mundo, né? Então, quanto mais você entra em contato com a tua verdadeira essência, com os teus sentimentos, com a tua emoção, mais fortalecida você vai estar. Porque a gente não tinha capacidade naquele momento de perceber, né? E isso ficou claro somente quando temos uma consciência mais ampla de nós mesmos. E como que a gente consegue essa consciência mais ampla? Quando algo acontece na nossa jornada. Oi, Dri, Morita. Não é? Não precisa acontecer algo doloroso na nossa vida
pra gente despertar a consciência, é assim com a maioria das pessoas. Por isso que quando você vive um momento difícil, ao invés de você se entregar, você vai respeitar aquilo que você está sentindo naquele momento, é doloroso, então você precisa viver essa dor, acolher esse sentimento. Não adianta ficar fugindo, eu vou viajar, né? Você está em luto ou você acabou de perder algo muito importante, né? De vez em quando, esses dias atendi uma pessoa que falou isso pra mim, né? Eu perdi um emprego na qual esse emprego era tipo assim, o sonho da vida dela, né? Quando ela perdeu esse emprego, foi um luto que ela viveu. E aí às vezes as outras pessoas não entendem esse luto, querem, né, que ela fique bem, que ela esqueça aquilo que aconteceu, só que é a pessoa que precisa fazer esse movimento. Eu não estou bem, eu preciso me recolher, eu preciso passar esse tempo comigo mesma, sabe? Respeitando aquilo que eu estou sentindo, para quando eu me sentir mais fortalecida, voltar à vida. No caso da Ju, no meu caso foi o meu acidente e ruptura do LCA, que me deixou em depressão, né? A depressão, ela vem justamente para isso, ela vem como um sinal, né? Um sinal de alerta, um sintoma de que você precisa curar o seu coração, assim mesmo a ansiedade, né? As pessoas que têm transtorno de ansiedade, uma ansiedade muito intensa, as pessoas costumam olhar para a ansiedade como uma vilã, né? Meu Deus, o que eu faço para combater essa ansiedade? E aí faz de tudo para combater essa ansiedade. Mas na verdade, a orientação que eu digo para vocês é o seguinte: gente, eu tô tão ansiosa, o que essa ansiedade está querendo me mostrar? Né? Então, fazer esse movimento interno, sabe? De você olhar para dentro e tentar entender quais são as raízes, né? O que será que está te causando tanta ansiedade? É medo do quê? Né? Medo do futuro? Medo que aconteça o quê? Porque a gente não tem controle sobre o futuro, né? Você não tem como controlar o que vai acontecer lá na frente. O que a gente pode controlar? Os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, aquilo que nós estamos pensando. Só que a gente não tem como controlar as pessoas que estão ao nosso lado, não é porque você é casada com uma pessoa que você tem o controle sobre ela, né? Isso não existe. Cada um é responsável pela sua própria vida, né? Pelas suas próprias escolhas. Então, às vezes a gente sofre porque a ansiedade... O que é a ansiedade? É a necessidade do controle, né? A gente precisa estar sob controle de tudo, né? Dos filhos, da situação, tudo. Só que por que a pessoa entra em sofrimento? Porque começa a perder o controle, né? Começa a perceber que não tem mais controle da situação. E não tem mesmo, porque o controle é uma ilusão. A gente só consegue controlar a nós mesmas, né? Olá, Hideki, Ana, Luz, sejam bem-vindos. Nós já estamos no finalzinho da nossa live, na verdade. Mas hoje eu falei sobre a importância da identidade, a importância de você não deixar quem você é, sabe? Toda vez que você fala sim, querendo dizer não, você acaba deixando de ser você, né? Desrespeitando as suas emoções, os teus sentimentos. Olá, Hideki. Entende? Então, assim, nós precisamos ter coerência no nosso sentir e no nosso agir. Então, assim, o que adianta por exemplo, eu tô cansada, né? Então, eu sei que eu estou cansada, eu sei que eu estou esgotada, porque eu me conheço. Aí chega alguém e pede pra mim, né? Nádia, você pode me ajudar a fazer uma mudança? Gente, eu tô cansada, eu trabalhei, vamos supor, a noite inteira. Eu não tenho forças para trabalhar, para ajudar, porque eu realmente não tenho essa disponibilidade nesse momento. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de ser amiga, que eu vou deixar, né? A gente não vai cortar aquilo que nós construímos por conta de um não. Se a pessoa, por acaso, ela se distanciar, ela não compreender, o problema não é meu. Né? O problema é da pessoa que se afastou, porque a minha intenção não foi essa. Eu simplesmente respeitei aquilo que eu estou sentindo.
sabe? Isso é você ter coerência. A gente precisa ter coerência naquilo que nós estamos sentindo e nas nossas atitudes. Isso também é causa, né, para as mães, as mamães, os papais que estão aqui, na educação da criança, essa incoerência, né? O pai fala uma coisa e age de outra forma. Essa incoerência é algo que confunde muito a criança não consegue compreender, né, porque ela vai de acordo com a forma como você age, pela sua atitude. Então os pais ficam bravos, ficam nervosos, né, porque não obedeceu, mas o adulto foi completamente incoerente, né, nas suas atitudes. Então não tem como cobrar de uma criança que ela faça algo se ele também, né, não foi coerente. Eu tive transtorno de ansiedade e depressão. Precisei curar o meu coração, olhar para dentro e enfrentar os meus medos, minhas inseguranças, baixa autoestima para me curar. É isso mesmo. E nunca é tarde, né, para a gente fazer esse movimento de cura, de autocura. A gente tem o costume de buscar remédios, de buscar metodologias fáceis e rápidas, né, para esse problema, para os nossos problemas emocionais. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O remédio, ele vai ajudar a conter, né, os teus sintomas. Porém, ele vai anestesiar aquilo que você está sentindo, que é um sinal para que você comece a olhar para você. E aí, quando você para de sentir, você continua a sua vida e continua olhando para fora, né? Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nessa questão. Olá, Juju. Olá, Camila, Bianchi, Lili. Sejam bem-vindas, meninas. A nossa live é realmente bastante significativa, porque a longo prazo, quanto mais você se desconecta de você, quanto mais você se distancia da tua essência, daquilo que você tem de bom, mais probabilidade você terá de desenvolver uma depressão, de desenvolver uma ansiedade, né? Então nós precisamos fazer esse movimento, né, de prestar atenção nas nossas emoções. Olá, Jussi Moura, seja bem-vinda. E é por isso, né, por conta dessa importância, porque essa é a minha metodologia, essa é a minha forma de olhar a vida, de olhar o caminho para que a gente consiga encontrar essa leveza. É desenvolvendo o autoconhecimento, é desenvolvendo a inteligência emocional para que a gente consiga ter um equilíbrio, né, nas nossas relações, um equilíbrio na nossa vida, né? E quando você trabalha o autoconhecimento, isso não quer dizer que nunca mais você vai se desestruturar. Não é isso, né? Na verdade, por que você precisa desenvolver o autoconhecimento? Justamente porque a vida, ela é repleta de surpresas, não é? Acontecem situações que nós não estamos preparadas. Mas quando você tem o autoconhecimento desenvolvido, quando você sabe quem você é, quando você está bem conectada com seu coração, está conectada aí com a sua espiritualidade, quando acontece essas surpresas da vida, você vai se desestruturar, você vai se desequilibrar, mas você não vai cair, entende? Você vai precisar de um tempo para se reerguer, e esse tempo ele é muito menor quando você está desenvolvendo o seu autoconhecimento. Logo, com mais rapidez, você consegue encontrar ali um equilíbrio e voltar no seu eixo e no seu, né, no seu equilíbrio. Entendem? Então, por isso que é importante desenvolver o autoconhecimento. Eu não quero que vocês pensem, né, que, nossa, o autoconhecimento, quem desenvolveu o autoconhecimento vai chegar no êxtase, né, não vai ter mais problemas. Não é isso. Na verdade, quanto mais autoconhecimento você tem, mais fortalecida você estará para enfrentar os seus desafios, os seus obstáculos, as suas batalhas. E tudo isso, a vida vai ficando mais leve. Você consegue enfrentar as suas batalhas, mas com mais leveza. Sabe? Tá fazendo sentido para vocês? O que vocês estão achando? Foi com ela, a Nádia, que tive a sessão ontem. A Juliana é a pessoa
que participou do Psicodesafio, que já comprou o Conecte Mais, que ganhou o bônus, né, do atendimento individual. Então, quero aproveitar aqui essa deixa e falar para vocês novamente sobre o Conecte Mais. Por que que eu criei esse curso online, que vai ser 4 encontros ao vivo, onde a gente vai falar sobre as emoções. A gente vai estudar de forma mais aprofundada sobre emoções como medo, como insegurança, como a raiva. Vamos falar de forma mais aprofundada esse tema, né, da identidade, que está relacionado às carências emocionais. Nós temos diversas carências e a gente precisa identificar essas carências para que você comece a entender que a gente não vai suprir as nossas carências com o externo, mas nós somos capazes de suprir esses nossos vazios, sem precisar de coisas materiais e nem depender de pessoas, do apoio, do olhar, porque nós vamos nos sentir mais seguras, tá? Então, que a Ju escreveu? Eu fiz um psicodesafio de 10 dias com a Nádia e adorei, né? Descobri tantas coisas ao meu respeito, é verdade. Ela descobriu, realmente, parece que saiu das cinzas, né, Ju? Ela descobriu muitas coisas a partir das atividades, né, que foram acontecendo. E o Conecte Mais, ele já tem uma proposta diferente. Ele é como se fosse um grupo de estudos, onde quase uma terapia, né, de grupo ali, onde a gente vai estar numa sala fechada, onde eu vou estar ensinando vocês, falando com vocês também vão poder tirar dúvidas. Durante a semana, vocês vão ter atividade, né, eu vou passar para vocês uma atividade prática para vocês colocarem ali, né, começarem a praticar, para vocês, quanto mais a gente pratica, mais a gente internaliza aquilo que foi nos ensinado. Aí, algumas pessoas podem pensar, ai, mas será que eu consigo aprender? Consegue, né, gente? Todas nós somos capazes de aprender. Só que você só vai saber se realmente você se desafiar, se realmente você ter coragem de sair da zona de conforto. Então, são essas oportunidades que a gente precisa aproveitar, né? O que é o Conecte Mais? É uma vivência de autoconhecimento, sabe? É uma vivência. O autoconhecimento você não conquista somente numa terapia individual. Eu estava falando para vocês, né? Por que eu criei esse curso online? Justamente porque eu não tenho mais agenda para colocar tantas pessoas para o atendimento. Eu tenho um limite. Eu tenho lá um determinado horário, né, para conseguir fazer esses atendimentos individuais e eu não consigo. E outra, os pacientes, eles não começam e param, né? O processo de terapia individual é um processo gradual, é algo mais lento, né, que vai acontecendo de forma gradual. Então as pessoas não saem rapidamente, por isso que não abrem vagas de uma hora para outra, né? Então, diante dessas demandas, o Conecte Mais, ele é uma vivência também de autoconhecimento, onde você vai aprender, onde você vai praticar, onde você vai poder tirar dúvidas, vai receber dicas, né, de como lidar. Eu vou dar oportunidade para uma ou outra pessoa falar, né, as dúvidas, né, se quiser perguntar, se quiser participar. Então não vai ter como a gente abrir para todo mundo falar, né, porque realmente não é uma terapia de grupo, mas sim um grupo de estudo, onde a gente vai poder estudar juntas, crescer juntas, e todas as pessoas que estarão no Conecte Mais são pessoas que têm a mesma vontade, sabe? Que estão ali conectadas com a mesma intenção, que eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero me conhecer. Entenderam que esse caminho do autoconhecimento é o caminho onde vai ter mais leveza. Por isso que foi criado esse curso com tanto carinho, né, com tanta atenção, com tanto cuidado. Serão 4 encontros online, que vai ser ao vivo no Zoom. Só que, eu trabalho, eu tenho criança pequena, não consigo assistir, não consigo prestar atenção. Você vai assistir dentro das suas possibilidades e depois eu vou disponibilizar ali no nosso grupo o link
para você assistir no gravado, tá? Mas tem que assistir, prestar atenção. Quem tiver lá online, no ao vivo, vai poder assistir novamente, porque quanto mais a gente assiste, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue internalizar aquelas informações, né? Ansiosa no bom sentido pelo Conecte Mais. Sim, mas eu fiz direitinho todos os desafios propostos por você. Não é mesmo? Com certeza. Você super se dedicou, né? Se ficou comprometida. Tive uma excelente professora. Obrigada. Vontade de se desenvolver e se autoconhecer cada vez mais, né? No psicodesafio, isso ficou muito claro, né, Ju? Você que participou. Todas as meninas que estavam ali, elas já são mulheres maduras, né? São mulheres que realmente entenderam que precisam fazer algo por elas. Não adianta a gente ficar esperando o apoio das pessoas, a compreensão das pessoas, né? Não adianta algo cair do céu, né? É uma fantasia, é uma ilusão a gente achar que alguma coisa vai acontecer e eu vou ficar bem. Mas na verdade não é assim que funciona, né? Na verdade você vai começar a perceber que quando você faz um movimento, o que é movimento? Que eu tanto falo, né? Que acho que as pessoas estão cansadas, né? De ouvir lá nos meus stories, que eu sempre falo, faça o seu movimento. O seu movimento é a sua atitude, é a sua ação, é algo que você faz por você. Então, por exemplo, eu entendi que eu preciso, que uma caminhada me faz bem. E aí você começa a fazer caminhadas. Isso é um movimento que você está fazendo por você. Você entendeu que isso te faz bem e você realmente começou a fazer. É você entender que, nossa, então quer dizer que eu preciso me reencontrar novamente. Eu preciso redescobrir quem eu sou através do autoconhecimento. Então o que eu posso fazer? Ler um livro? Eu ouvi falar que o livro tal é muito bom. E aí você vai lá e compra. Isso é um movimento, você ir lá comprar o livro, você pegar o livro, você marcar um horário, né, todos os dias naquele horário, ou um dia sim, um dia não, você pega aquele livro e você lê. Isso é um movimento que você está fazendo em prol de si mesma, né? E apareceu um curso de autoconhecimento. Eu vou fazer o curso de autoconhecimento, porque eu entendi que quanto mais eu me conheço, mais eu me desenvolvo, mais eu entendo, melhora, gente, até o relacionamento com o teu marido, com o teu filho. Por quê? Porque a mãe sobrecarregada, ela não tem disponibilidade emocional para as demandas daquela criança, né? A mãe precisa ter um equilíbrio mental, ela precisa fazer algo por si mesma para recarregar as energias e para atender a demanda dos filhos. Quanto mais inteligência emocional você, mamãe, tem, mais inteligência emocional o seu filho vai ter também. Quando a gente tem as ações em prol de nós mesmos, as coisas começam a fluir, a acontecer, sem a gente buscar efetivamente. O nosso movimento atrai as pessoas e situações importantes para nós. E você sabe por que isso acontece? Porque quando a gente está na camada do medo, a nossa energia ela está no pé. Porque o medo ela é a energia mais baixa que a gente pode ter, assim. Pensando que nós somos energia, né? Então, quando a gente tem medo, a nossa energia ela tá no pé. E aí, o que acontece? A gente acaba atraindo situações com essa mesma frequência, uma frequência baixa. Então, sabe aquela situação que você fala, gente do céu, nada acontece na minha vida, tá dando tudo errado. Por quê? Porque a sua frequência, ela tá muito baixa. Ela tá ali no medo, na ansiedade, na insegurança, naquela desconfiança. O que você precisa fazer para as coisas começarem a fluir? Você precisa elevar a sua energia. E como que a gente eleva a nossa energia? Através de vibrações diferentes. Então, por exemplo, a alegria, sorrir, né? Sorrir eleva a sua energia. Você contemplar, né? Você já parou para olhar como que tá o tempo aí no Japão, minha gente? Vocês que estão aí no Japão. Como que tá o tempo? Hoje tá sol, hoje tá chuva, nublado, como é que tá? Me conta, porque aqui nós estamos... Hoje choveu bastante por aqui, né? Mas até na chuva, sabe você olhar o tempo e contemplar aquela chuva caindo ou aquele sol,
A gente não tem tempo, a gente não tem disponibilidade, a gente tá sempre ocupado, a gente tá sempre cansado. É ou não é? Ah, hoje tá sol, que lindo. Já tá esquentando, Dri? Eu acho que já tá esquentando o tempo aí, né? Graças a Deus, porque eu acompanho os stories de várias pessoas e eu só via branco, branco, branco. Hoje tá ensolarado. Da onde que vocês são? De qual cidade que vocês são? Do Japão. Qual cidade não, né? Qual província que é mais fácil? Vocês são de Aichi, Shizuoka, Tóquio? Ainda não, olha lá. Ainda tá frio, né? Ontem tava chovendo, tava um frio que achei que ia nevar. Meu Deus, nevar! Nevar ainda, pelo amor de Deus. A Ibaraki, a Karen. Na depressão eu sentia um medo absurdo de tudo. A Romi Eken, a Adri, sim. E já está mais agradável, graças a Deus, né, Adri? Luan de Komatsu, Ishikawa, que eu sei. A Cris, Hamamatsu tá sol. Eu lembro, olha só, Cris, quando eu tava no Japão, ai, como que chamava aquelas festas na praia? Porque eu fui no Japão de 2001 e fiquei até 2008, né? E tinha umas festas na praia que eu esqueci como é que era o nome dessas festas. Era muito legal. Só tinha brasileiro. Brasileiro doido, assim, né? Mas a gente se divertia. Eu morava em Requinan, província de Aichi. Eu acho que eu já passei por Requinan. Luau, é verdade, tinha o Luau. Não tem mais? Não existe mais? Será? Luau na praia. Existe? Cris? Karen? Ou não existe mais essas festas? Por causa da pandemia, acho que acabou, né? Mas antes da pandemia, ainda tinha esse luau? Hoje não tem. Não tem aqui. E eu lembro que eu fui em Hamamatsu. Num luau em Hamamatsu. Acho que por causa da pandemia, Eu fui no luau 12 anos atrás. Miriam, tá igual eu, então. Tá igual eu. Foi nessa época aí que eu fui. Gente, aqui tá um calor. Aí tá um frio, mas aqui tá um calor. Ai, olha, eu confesso pra vocês que eu tenho saudade, sabe? Tinha sim, antes da pandemia tinha. Se for aqui em Hamamatsu, antes da pandemia já não tinha mais. Agora aqui no Brasil liberaram ficar sem máscara. E no Japão, será que liberou? No Japão tá tenso, pelo que eu tô vendo. Pelo que eu tô vendo, no Japão acho que ainda nem pensaram em tirar a máscara, né? Aqui já estão falando em tirar a máscara. Ai, gente, é tão bom conversar aqui com vocês. Mas já passou o nosso horário, né? Obrigada, meninas, por todas vocês. Alfa Total acabou de entrar, mas nós já estamos saindo. No Japão não liberou não, né? Então aqui eles estão começando a falar de liberar, mas a gente ainda fica inseguro, né? Aqui nem pensar em tirar máscara. Ó, a Karen falou. Mas eu tenho um pouco de medo, eu também, Ju. Acho melhor ficar com máscara. Também acho ficar melhor com máscara, né? Ainda tá tenso o negócio. Mas é isso, tá, meninas? Então, vocês que ainda não fizeram a inscrição do Conecte Mais, vocês entram em contato, façam a inscrição. A inscrição tá lá no link da minha... Ai, gente, eu queria falar um negócio pra vocês rapidinho. Na semana que vem, eu vou fazer uma live. É uma live especial, tá? Vai ser uma live no Zoom. É uma live fechada. E vai ter uma convidada especial. Nós vamos falar sobre dinheiro. Por que nós vamos falar sobre dinheiro? É uma pessoa que tem experiência, ela é consultora financeira, né? Ela trabalha com mentorias, dando mentorias nessa questão financeira, na organização, no planejamento financeiro. E aí você pode pensar assim, dinheiro, mas o que tem a ver o dinheiro com você, com a sua aula, né? Porque dinheiro é emocional, minha gente, sabia? Dinheiro é emocional, então a gente precisa até entender sobre a questão financeira, porque o que eu vou falar ao longo da semana que vem, eu vou explicar nos meus stories todos os dias sobre essa live, porque é algo imperdível.
Sabe, para você que tem dificuldade na questão da prosperidade, tem dificuldade em se organizar financeiramente, eu trouxe a Laila que vai ser a nossa convidada especial. Ela vai falar, ela vai ensinar, ela vai falar sobre crenças limitantes relacionado a dinheiro, a financeiro, e eu vou falar o quanto a nossa vida emocional atrapalha na nossa prosperidade. Tá? Então a gente precisa cuidar do emocional para que a gente também tenha abundância na vida, para que a gente tenha prosperidade, porque não é uma coisa separada da outra. Muitas vezes vocês pensam assim, juntar dinheiro é uma coisa, cuidar do emocional é outra coisa, e não é. Na verdade, as duas coisas elas estão interligadas, tá? Então vai ser uma live fechada, eu vou disponibilizar um grupo de WhatsApp para vocês entrarem, para quem tiver interesse em participar, vai ser totalmente gratuito, tá? Vai ser gratuito. É só entrar no grupo lá do WhatsApp para poder receber o link e poder participar dessa live. Vai ser muito legal. Equilíbrio financeiro ajuda no equilíbrio das emoções. É verdade, né? Então a gente precisa ter saúde emocional e saúde financeira. Olha só como uma coisa vai casando com a outra. Então é isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, gente. Eu vou falar ao longo dessa semana sobre isso, então vocês vão ficar por dentro. É só para vocês que estão aqui no ao vivo, vocês acabam sabendo, né, antecipadamente sobre essa novidade, tá? Eu tenho interesse, doutora. Luan, depois a gente conversa. Então, era isso que eu queria falar. Deixa eu finalizar, porque eu já ocupei bastante tempo de vocês. Eu espero que eu tenha agregado, contribuído na jornada de vocês. Então você que não desenvolve o autoconhecimento, comece a fazer o seu movimento. Vale muito a pena. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, eu sei que é demorado, não é o caminho mais fácil, porém é o caminho mais leve, tá? Se a sua vida tá pesada, desenvolva o autoconhecimento e conte comigo para sua jornada, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.